Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula dos estudos continuados. Eu sou a professora Aline Rosseto, eu sou licenciada em Matemática, mestra e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. A nossa aula de hoje é a respeito de trigonometria e função trigonométrica. Conosco, então, acompanhando o Skype, está a Camila. Então, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, camila.fogaca@croton.com.br. E comigo hoje está o professor Marcelo. Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa 13ª aula dos estudos continuados em matemática. Como a professora Aline já mencionou, sou o professor Marcelo Silva de Jesus, eu sou licenciado em matemática, mestre e doutorando em ensino de ciências e educação matemática. Como já foi mencionado também, trabalharemos hoje a respeito da trigonometria e das funções trigonométricas. E eu começo a nossa aula lançando alguns questionamentos. Acompanhe comigo. Então, entre os questionamentos, nós temos o que é a trigonometria, o que é uma função trigonométrica e por que estudar funções trigonométricas. Então, essas questões serão, de algum modo, respondidas ao longo desta nossa aula. Então, perceba que teremos como foco tratar da trigonometria apenas e depois, com os conceitos e elementos referentes à trigonometria, trataremos das funções. Então, a ideia é estendermos os conceitos da trigonometria para a ideia de funções trigonométricas. Então, vamos responder a primeira pergunta: o que é a trigonometria? Então, a trigonometria trata da resolução de problemas envolvendo triângulos. Então, a ideia é tratarmos de triângulos e da relação entre os lados e os ângulos de um triângulo. A origem dessa palavra, ela é grega. Então, nós temos trigonos, que significa triângulo, e a junção com metrin, que significa medir. Então, perceba que a trigonometria, de um certo modo, quer dizer medidas relacionadas ao triângulo, medir o triângulo. A trigonometria tem um enorme valor prático em variados campos, como a engenharia, a arquitetura, a navegação marítima, a área aérea e a astronomia. Ela também está na base do estudo de fenômenos periódicos. Então, sempre quando falarmos em fenômenos periódicos, podemos tratar aí da função trigonométrica e da trigonometria. E aí, esses fenômenos periódicos, eles são comuns tanto em estudos da física, da medicina e da eletrônica. Então, é importante que você entenda o que quer dizer trigonometria, pois quando você tiver dúvida, fazendo uma referência a esses significados, a etimologia da própria palavra, você passa a ter uma ideia. Vamos agora tratar de elementos específicos da trigonometria, pensando, claro, no triângulo. Acompanhe comigo no quadro. Então, eu trago a ideia de triângulo retângulo. Você se lembra o que é um triângulo retângulo? Então, um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Na imagem apresentada, então, nós temos um triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque o ângulo referente ao vértice C é um ângulo de 90 graus. Eu posso perceber que é um ângulo de 90 graus pelo quadradinho com um ponto no centro desse quadrado. Essa representação, então, é um padrão indicando que nós temos um ângulo de 90 graus e, consequentemente, um triângulo retângulo. Se num triângulo retângulo, então, o ângulo é de 90 graus, consequentemente, os dois outros ângulos são ângulos agudos. O que são ângulos agudos? São ângulos menores que 90 graus. E é importante sabermos isso, pois nós vamos tratar do triângulo retângulo e pensando nesses ângulos agudos. Então, é importante que você consiga identificar o ângulo agudo de um triângulo retângulo e os ângulos, e consequentemente, os ângulos agudos. Existem elementos importantes num triângulo retângulo. Esses elementos são os lados, que podem ter dois nomes diferentes.
ou cateto, ou hipotenusa. E como que eu identifico qual é o cateto e qual que é a hipotenusa em um triângulo retângulo? Acompanhe comigo. O ângulo de 90 graus sempre irá apontar, esse quadrado irá apontar para um lado que é o maior lado do triângulo retângulo, sempre. Isso sempre irá acontecer. E esse maior lado do triângulo retângulo nós chamamos de hipotenusa. Se esse lado é hipotenusa, fica fácil descobrir os catetos. Os outros dois lados são os catetos. Então perceba, nós temos um ângulo de 90, sempre apontando aí para o maior lado do triângulo retângulo, que é a hipotenusa, nós chamamos de hipotenusa, e os outros dois lados sempre serão chamados de catetos. E pensando, então, no triângulo retângulo, pensando nessa ideia de catetos, da hipotenusa e do catetos, nós já podemos falar de relações trigonométricas. Especificamente falaremos do seno, do cosseno e da tangente. Possivelmente você já tenha estudado esses conceitos lá na educação básica, no estudo da trigonometria. Acompanhem comigo. Então, a primeira relação que eu trago é o seno. Então, em todo triângulo retângulo, perceba que estamos tratando especificamente de triângulos retângulos. O seno de um ângulo agudo é a razão, e aí eu posso entender como uma divisão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Perceba que agora eu trago um novo conceito, que é cateto oposto. Anteriormente, nós falamos apenas do cateto. O que será que é esse cateto oposto? Na figura que eu trago, no triângulo retângulo ABC, se nós falarmos, então, a respeito do ângulo alfa, o ângulo alfa é o ângulo formado no vértice A, do ponto A. Então, o seno desse alfa será a medida do cateto oposto ao alfa, a esse ângulo alfa, e a hipotenusa. A hipotenusa, nós já sabemos. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo ou é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Agora, o cateto oposto é o lado do triângulo que não ajuda a formar esse ângulo. Então, perceba que dos três lados do triângulo, o único lado que não ajuda a formar o ângulo alfa é o lado A ou o lado BC. Então, esse é o nosso cateto oposto ao ângulo alfa. Vejamos um exemplo. Vamos determinar, então, o seno do ângulo A e o seno do ângulo C, os nossos dois ângulos agudos. Então, seno do ângulo A é igual ao cateto oposto, e aí eu vou representar aqui por CO, dividido pela hipotenusa. Quem é o nosso CO, o nosso cateto oposto? Perceba que o lado que não ajuda a formar esse ângulo A é o lado BC. Então, cateto oposto, 3. E a hipotenusa é o nosso maior lado, ou o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o AC que é igual a 5. Então, o seno do ângulo A é igual a 3/5. Agora, nós podemos determinar o seno do outro ângulo agudo, o seno do ângulo C. Do mesmo modo, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo C agora. Agora eu devo pensar apenas no ângulo C. Qual o lado que não ajuda a formar esse ângulo C? É o lado AB, e ele vale 4. A hipotenusa continua sendo 5. Então, seno de A, 3/5, e seno de C, 4/5. Então, nós tratamos de uma relação trigonométrica seno, mas existem outras relações que veremos agora com a professora Aline.
Bom, o professor Marcelo já nos disse dessa relação trigonométrica, que é chamado seno. Agora nós vamos conhecer uma outra relação que é chamada cosseno. Essa relação, ela também vai ser visualizada nesse triângulo retângulo que ele nos mostrou. Então, além dessa relação seno, nós vamos conhecer a relação cosseno. Veja. Cosseno. Em todo triângulo retângulo, o cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, o professor Marcelo já nos falou algumas coisas. Razão é o quê? A divisão. Então, esse cosseno vai ser a divisão do quê? Da medida do cateto adjacente. Mas o que é um cateto adjacente? Nós vimos que o cateto oposto é aquele lado. Então, o que é um cateto? É um lado, é o lado que forma o ângulo. Na verdade, é aquele lado que não vai formar o ângulo. O oposto é aquele que está adjacente, o que está oposto do outro lado do ângulo. E o que é o cateto adjacente? O cateto adjacente ao ângulo alfa é aquele cateto que está ao lado do ângulo. É o lado adjacente ou o cateto adjacente. Nós temos também o quê? A hipotenusa. A medida da hipotenusa, o professor Marcelo já nos mostrou. Então, nós analisamos sempre quem? O ângulo reto, ou ângulo de 90 graus, e aquele lado que está, é a maior medida que está oposto a esse ângulo reto, ou ângulo de 90 graus. Então, como que eu sei qual que é a razão, né, entre essa medida? Vai ser quem? A medida do cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É esse cateto aqui, vai ser, no caso, a medida B. E quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o C. Nós temos, então, aqui um exemplo para determinar quem que é o cosseno do ângulo C e do ângulo A. Então, o cosseno do ângulo A é igual a quem? O cateto adjacente. Então, lembre-se, quando nós estamos falando de cosseno, é o cateto adjacente sobre quem? A hipotenusa. Vamos analisar, então, o ângulo A. Quem que é o cateto adjacente? O cateto que está ao lado do ângulo. É o cateto AB, que mede quanto? 4. Então, a medida de AB é 4. Dividido por quem? Pela hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo reto, que é 5. Então, o cosseno desse ângulo A é 4/5. E o outro ângulo que nós temos? O ângulo C. Quem que é o cosseno do ângulo C? É o cateto adjacente. Qual que é o cateto adjacente ao ângulo C? É o 3. Dividido por quem? Pela hipotenusa, que é o 5. Observe que a hipotenusa, ela não mudou. Ela continua a mesma nesse triângulo. Então, até aqui nós conhecemos essas duas relações trigonométricas, o seno e o cosseno. Observe que ambas trabalham com a hipotenusa, mas o que diferencia uma da outra é o lado, é o tipo de cateto. Então, quando eu estou trabalhando com seno, eu observo o cateto oposto. E quando eu estou trabalhando com o cosseno, eu trabalho com o cateto adjacente. E nós conseguimos fazer uma relação entre o seno e o cosseno para que nós tenhamos uma outra relação trigonométrica, que é a chamada tangente, que é o que nós vamos ver agora. A tangente, em todo triângulo retângulo, a tangente de um ângulo continua sendo o quê? A razão, só que agora entre as medidas dos catetos. Primeiro, o cateto oposto, dividido por quem? Pelo cateto adjacente. Observa que agora nós não trabalhamos com a tangente desse triângulo. Então, qual que é a relação? O cateto oposto ao ângulo, dividido pelo cateto adjacente. Então, se nós estamos analisando
o ângulo alfa, para quem que é o meu cateto oposto? É aquele cateto que não está formando esse ângulo. Então, é o cateto que está do outro lado, oposto a esse ângulo. E o adjacente é o cateto ou lado que está ao lado ou formando este ângulo. Nós temos, então, um exemplo para analisar qual que vai ser a tangente. Então, a tangente do ângulo A. Lembrando que a tangente desse ângulo é quem? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se nós analisarmos esse ângulo, quem que é o cateto oposto? Quem que é o lado oposto a esse ângulo? É esse lado. Qual que é a medida dele? 3. Quem que é o cateto adjacente, que é o que está ao lado ou formando esse ângulo? 4. Então, o cateto adjacente é 4. Qual que é a tangente do ângulo A? 3/4. E nós temos agora o ângulo C. Então, quem que é a tangente do ângulo C? Vamos analisar esse ângulo. A tangente é quem? O cateto oposto. Então, observe, ó, o lado oposto, que é quanto? 4 dividido pelo cateto adjacente, que é aquele cateto que está ao lado, que é quanto? 3. Então, a tangente do ângulo C é 4/3. Então, nós vimos aí até o momento essas relações trigonométricas. O que é um seno, o que é o cosseno e o que é a tangente. E elas se relacionam. Observe que, para eu determinar a tangente, eu preciso do valor do meu cateto oposto e do cateto adjacente, o que eu utilizava tanto para determinar o seno como o cosseno. Nós temos agora uma atividade para propor para você. Você precisa calcular o seno, o cosseno e a tangente de cada ângulo agudo. Então, nós vamos parar um tempo para que você resolva essa atividade e, na sequência, nós retornamos corrigindo.
Vamos então aplicar os conhecimentos construídos até aqui na atividade proposta. Acompanhe comigo no quadro a correção. Então, nós temos que calcular o seno, o cosseno e a tangente de cada ângulo agudo. Então, vamos começar pelo seno. E quando eu falo em ângulo agudo, eu devo excluir o ângulo A, que é o ângulo de 90 graus, nosso ângulo reto. Então, eu devo considerar o ângulo C e o ângulo B. Então, o seno do nosso ângulo B. O seno do ângulo B é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos olhar apenas para o ângulo B. Qual o lado oposto ao ângulo B? É o lado CA. Nosso cateto que vale 4,24. Então, eu tenho que o valor do cateto oposto é 4,24. E da nossa hipotenusa? Qual o valor da hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado desse triângulo retângulo ou o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo A. Então, nossa hipotenusa é o lado BC, que mede 6. Então, assim, nós temos o seno do ângulo B. Então, o seno do ângulo B é igual a 4,24 dividido por 6. Aproximadamente 0,707. Agora, vamos determinar o seno do ângulo C. Agora, eu devo olhar apenas para o ângulo C. Então, seno do ângulo C... Do mesmo modo, como eu calculei anteriormente, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Qual o lado oposto ao ângulo C? O lado oposto ao ângulo C é o lado AB. Perceba que o lado AB também mede 4,24. E a nossa hipotenusa continua sendo 6. A hipotenusa num triângulo retângulo nunca muda, sempre é o mesmo lado. Então, o seno do ângulo C é igual a 4,24 dividido por 6, que é aproximadamente 0,707. Perceba que o seno do ângulo B e o seno do ângulo C, eles são iguais. E por que eles são iguais? Porque os lados do triângulo, eles são iguais. Nós temos aí dois lados de mesma medida. Nós temos um triângulo isósceles. Então, é importante que você já perceba que sempre em um triângulo isósceles, o seno dos dois ângulos agudos serão iguais. Continue acompanhando comigo no quadro. Agora que nós falamos do seno, vamos tratar do cosseno. Então, o cosseno do nosso ângulo A e o cosseno do nosso ângulo B. Então, o cosseno do ângulo A é igual a, corrigindo o cosseno do ângulo B, o ângulo A é o nosso ângulo reto, e o cosseno, como visto já com a professora Aline, é o quê? É a razão entre o cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente é o lado que ajuda a formar o ângulo. Então, se eu estou pensando no ângulo B, o cateto adjacente é o lado AB. E esse lado mede 4,24. E a hipotenusa continua sendo o lado BC, que é igual a 6. Novamente, cosseno de B será igual a aproximadamente 0,707. Calculamos o cosseno de B, agora vamos pensar no cosseno de C. E eu olho apenas para o ângulo C. Então, cosseno de C, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Perceba que sempre quando eu falar em cateto oposto, cateto adjacente, como os triângulos são isósceles, os valores serão sempre iguais. Então, o cosseno do ângulo C será 4,24 dividido por 6 também. Aproximadamente 0,707.
707. Então, aqui, o que nós já podemos concluir? Nós podemos concluir que em um triângulo isósceles, o que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui dois lados de mesma medida. Se um triângulo possui dois lados de mesma medida, consequentemente, os ângulos da base são iguais. Se um dos ângulos já mede 90, os outros ângulos só podem medir cada um 45 graus, porque a soma dos três ângulos precisa ser igual a 180 graus. Então, nós concluímos que em um triângulo isósceles, um triângulo que possui dois lados de mesma medida e os dois ângulos agudos iguais, o seno dos dois ângulos e os cossenos serão sempre iguais a aproximadamente 0,707. E você pode ainda encontrar em outros livros, em outros autores, esse valor aproximado como raiz quadrada de 2 dividido por 2. Então, seno e cosseno de 45 graus, que foi o triângulo que nós tratamos, serão ambos raiz de 2 sobre 2, ou aproximadamente 0,707. Vamos pensar agora na tangente. Acompanhe. Então, agora a tangente dos dois ângulos. Então, a tangente do ângulo B. Agora, a tangente do ângulo B, eu preciso considerar o cateto oposto e o cateto adjacente. Eu já não uso agora a hipotenusa. O nosso cateto oposto ao ângulo B é o 4,24. E o cateto adjacente também é 4,24. 4,24 dividido por 4,24 é igual a 1. Então, a tangente do ângulo B é igual a 1. Se nós calcularmos a tangente do ângulo C, qual será o valor? Também será igual a 1, pois o cateto oposto será 4,24 e o cateto adjacente também será 4,24. Então, tanto a tangente do ângulo B como a tangente do ângulo C serão iguais a 1. E aí nós concluímos que a tangente de ângulos agudos de um triângulo isósceles, que possui os dois ângulos da base iguais a 45 graus, sempre será igual a 1, independente do ângulo agudo que você considerar. Então, tratamos do conceito das relações trigonométricas seno, cosseno e tangente, e agora vamos estender os nossos conhecimentos ao cálculo, ao como determinamos os valores do seno, do cosseno e da tangente, considerando ângulos conhecidos. E para isso vamos tratar de dois conceitos importantes, os graus e os radianos. Possivelmente você já tenha visto ou lidado com o cálculo de ângulos considerando os graus e considerando radianos. São duas unidades de medidas diferentes para um mesmo objeto matemático, para um mesmo ângulo. Acompanhe comigo no quadro o conceito de graus. O grau é definido dividindo-se uma circunferência em 360 partes congruentes. Congruente significa de mesma medida. Então, nós dividimos uma circunferência em 360 partes de mesma medida. Cada uma dessas partes equivale a um arco de grau 1, de 1 grau. Então, perceba que eu trago uma imagem de uma circunferência e aqui eu trago uma dessas partes. Então, quando eu divido a circunferência em 360 partes de mesmo comprimento, de mesmo tamanho, cada uma dessas partes terá 1 grau. Eu digo que mede 1 grau. Então, veja que nós temos aí a ideia de graus, que nos auxilia a medir um ângulo, mas nós também podemos medir um ângulo considerando a unidade de medida radianos. Acompanhe comigo no quadro. Então, medir um arco com essa unidade, radianos, significa responder à seguinte pergunta: quantos arcos de comprimento igual
a um raio da circunferência cabem no arco que se deseja medir. Então, eu trago novamente uma circunferência. O raio é a distância entre o centro da circunferência e a qualquer um dos pontos da própria circunferência. Esse segmento de reta nós chamamos de raio. Então, veja que eu tenho um ângulo. O que significa medir um ângulo utilizando a unidade medida radianos? Significa pensar quantos arcos de comprimento igual ao raio cabem dentro do arco desejado, que eu desejo medir. Então, nós temos aí dois modos de medir um ângulo e nós podemos relacionar essas duas unidades de medida. Nós podemos relacionar os graus com os radianos, fazendo uma conversão. Acompanhe comigo no quadro. Como o comprimento da circunferência é igual a 2πr, o raio cabe 2π vezes aproximadamente 6,28. Aqui nós estamos considerando π com valor aproximado de 3,14. Logo, nós temos as seguintes relações entre medidas de arcos. 360 graus, que é uma volta completa, que é toda a circunferência, equivale a 2π radianos, aproximadamente 6,28. Desse modo, se 360 graus equivale a 2π, eu tenho que 180 graus equivale a π radianos, aproximadamente 3,14 aqui para o valor de π. O raciocínio que nós utilizamos aqui é um raciocínio proporcional. Perceba que eu dividi o 360 por 2, obtive 180. Então, se eu peguei a metade dos graus, devo pegar a metade da medida em radianos. A metade de 2π, π. Novamente, a metade de 180 graus, 90 graus. Metade de π, π sobre 2. Então, 90 graus equivale a π sobre 2 radianos, ou aproximadamente 1,57. Novamente, dividindo os graus por 2, teremos 90 dividido por 2, 45 graus. Dividimos também a medida em radianos. Π sobre 2 dividido por 2 é o mesmo que π sobre 4, ou ainda aproximadamente 0,785. Bom, se nós pudermos estabelecer uma relação de proporcionalidade entre os graus e a medida em radianos, nós podemos, então, para converter essas medidas, pois às vezes se torna mais conveniente utilizarmos os graus, em outros momentos utilizarmos radianos. Então, nós podemos considerar a regra de 3 simples. Acompanhe comigo no quadro. Qual é a medida em graus de um arco de 1 radiano? Então, perceba que eu tenho a medida em radianos e quero saber a medida em graus. Como nós vimos anteriormente, nós podemos aplicar aí um raciocínio proporcional, uma regra de 3. O que nós já sabemos? Nós sabemos que 360 graus equivalem a 2π radianos. Em uma coluna, na primeira coluna, eu vou trabalhar com a medida em graus. Na segunda coluna, vou trabalhar com a medida em radianos. Então, 360 graus equivalem a 2π radianos. E eu quero saber quantos graus equivalem a 1 radiano. Então, abaixo do 360, eu coloco o x, pois é o que eu quero descobrir. Se eu tenho uma relação de proporcionalidade direta, nós podemos, então, aplicar a regra de 3 simples e multiplicar essa relação de modo cruzado. Então, 2π vezes x, teremos 2πx
360 vezes 1, 360. Se eu quero saber o valor de x, o que eu faço? Eu divido o lado direito da igualdade pelo 2π. Perceba que o 2π está multiplicando o x. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então, 360 dividido por 2. 360 dividido por 2π, vamos simplificar o 360 pelo 2. 360 dividido por 2, 180. E eu mantenho o π no denominador. Então, eu tenho que 1 radiano equivale a 180 dividido por π. Só que o π, ele vale aproximadamente 3,14. Então, vamos dividir o 180 por 3,14, obtendo aproximadamente 57. Esse é o valor em graus. Então, 1 radiano equivale a 57 graus. Qual a medida em radianos de um arco de 40 graus? Aqui, como nós já temos o símbolo dos graus, nós não precisamos escrever, né, graus novamente. Então, qual a medida em radianos de um arco de 40 graus? Então, nós já fizemos a conversão de uma medida que estava em radianos para graus e agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos converter uma medida que já está em graus para radianos. E nós vamos utilizar o mesmo raciocínio. Nós vamos utilizar a regra de 3. Lembrando que em uma coluna eu vou representar a medida em graus e na outra coluna eu vou representar a medida em radianos. E depois multiplicamos cruzado. Acompanhem comigo. Então, novamente, uma coluna medida em graus, na outra coluna medida em radianos. Nós sabemos que 360 graus equivalem a 2π radianos. Então, nessa conversão, nós temos que partir de uma referência. E a referência que eu estou utilizando aqui é 360 graus equivalem a 2π radianos. Eu quero saber agora quantos radianos representam 40 graus. Então, 40 eu coloco embaixo ali da primeira coluna e o x na segunda coluna, pois é o que eu quero descobrir. Agora, nós multiplicamos cruzado. Então, 360 eu multiplico pelo x, então 360x é igual a 40 vezes 2π. Então, multiplicando cruzado, 360x igual a 40 vezes 2π. 40 vezes 2π é igual a 80π. Então, teremos 360x igual a 80π. Vamos isolar o x, pois é o que nós queremos descobrir, e o 360 nós passamos dividindo. Então, 80π dividido pelo 360. Agora, nós podemos simplificar. Perceba que eu posso cortar o zero do 80 e do 360. É como se eu estivesse dividindo pelo 10. E aí eu tenho 8π dividido pelo 36. Podemos novamente simplificar por 4. Então, eu divido em cima e embaixo pelo 4. 8π dividido por 4 é igual a 2π. 36 dividido por 4, 9. Então, perceba que eu tenho que 40π
representa, corrigindo, 40 graus em radianos é o mesmo que 2π sobre 9. Então, assim, nós podemos fazer a conversão tanto de graus para radianos e o contrário, de radianos para graus. Lembre-se sempre de estruturar ali a regra de 3, as duas colunas, as medidas em graus e as medidas em radianos, e partir sempre de uma referência. A referência que eu considerei é que 360 graus equivalem a 2π radianos. Aí depois você monta a estrutura da regra de 3 e multiplica cruzado. Pensando nesses dois conceitos e nessa conversão entre radianos e graus, eu proponho uma atividade. Acompanhe comigo. Converta 120 graus em radianos e depois converta 5π sobre 6 radianos em graus. Então, nós vamos deixar um momento para que você faça essas conversões e logo nós retornamos para a correção. Nós precisamos, então, resolver essa atividade que o professor Marcelo propôs. Lembrando que nós estamos falando da medida de um ângulo em graus e em radianos. Vamos ver a atividade no quadro. Primeiro, é pedido para converter 120 graus em radianos. E depois, nós vamos converter 5π sobre 6 radianos em graus. Então, vamos primeiro resolver o item A.
Eu vou abrir uma nova aqui para ficar mais clean para a gente resolver. Bom, nós temos então aquela ideia que o professor Marcelo já nos apresentou, que então nós temos que colocar a medida em graus e a medida em radianos. Vou apagar para ver se fica melhor para a gente. Então, a medida, eu vou pôr o G de graus e em radianos. Bom, qual que é a relação que ele falou para a gente da medida em graus? Então, 360 graus, que vai corresponder a quantos radianos? 2π. Sabendo disso, nós podemos determinar ali a letra A, que são quantos? 120 graus, que vai corresponder a quanto? A x, porque é esse valor que nós queremos determinar. Ele nos mostrou que nós podemos utilizar a regra de 3. De que forma? Nós vamos fazer essa multiplicação cruzada. 360 vezes x é igual a 120 vezes 2π. Lembre-se que nós precisamos determinar o valor de x. Como nós temos aqui essa multiplicação, vai ter 360x, que é igual a 240π. O x vai ser igual a 240π dividido por 360. Aqui nós já podemos fazer uma primeira simplificação, simplificar o zero do numerador com o zero do denominador, porque isso significa que nós estamos dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 10. E aí teremos 24π sobre 36. Mas nós ainda podemos continuar simplificando. Ambos os números são pares. Então, eu posso dividir por 2, por exemplo, tanto o numerador quanto o denominador. Dividindo 24 por 2, nós teremos 12π. E 36 por 2, 18π. Observe que ainda podemos 18, né? E não 18π. O π só está no numerador. Nós ainda podemos fazer uma outra simplificação. Simplificar novamente por 2. Ou nós já podemos simplificar por 3. Por quê? O 12, ele é divisível por 3. Então, 12 dividido por 3 é 4. Então, 4π. E 18 dividido por 3, 6. Mas ainda podemos simplificar novamente. Ambos, numerador e denominador, por 2. Resultando em quanto? O nosso x, o x vai ser igual a 2π sobre 3. Então, 120 graus corresponde em radianos a 2π sobre 3. Nós temos agora o item B para determinar qual é o valor dos 5π sobre 6 radianos, só que agora em graus. Então, vamos fazer da mesma forma. Então, nós vamos escrever a nossa medida em graus e também vamos escrever a nossa medida em radianos. 360 graus corresponde a 2π radianos. Nós queremos saber quantos graus correspondem a 5π sobre 6. Fazendo, então, aplicando aqui, fazendo a nossa regra de 3, nós temos que 2π vezes o x é igual
360 vezes 5π sobre 6. Então, 2π vezes o x é igual a 360 vezes o 5 dividido por 6. Aqui nós podemos fazer uma simplificação. De que forma? Se você dividir 360 por 6, nós já vamos ter aqui 60. Então, vai ser 60 vezes 5π. Eu vou passar o 2π dividindo e ainda a gente continua fazendo simplificações, ok? 60 vezes 5π dividido por 2π. A gente ainda pode fazer uma outra simplificação. Eu simplifico o π do numerador com o π do denominador. Eu posso simplificar 60 com 2. Quanto que é 60 dividido por 2? 30. E aí, eu preciso multiplicar 30 vezes 5. O valor do nosso x é quanto? 150 graus. E assim, então, nós determinamos qual é o valor tanto do item A quanto do item B. Então, nós conseguimos aí fazer essa conversão, tanto de um ângulo, então você tem o valor de um ângulo que é medido em graus para radianos, como também a medida de um ângulo que está em radianos para graus. Então, você lembra, nós já vimos aí essas relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Nós vimos as medidas de um ângulo, que pode ser medido em graus ou em radianos. E agora nós vamos fazer uma relação entre isso que nós já conhecemos durante a nossa aula de hoje. Nós vamos falar das funções trigonométricas. O professor Marcelo começou dizendo o que era trigonometria e agora nós vamos ver o que é uma função trigonométrica. Veja no quadro. As funções trigonométricas, como seno, cosseno e tangente, têm aplicações não apenas dentro dos estudos da matemática. Por exemplo, a física as utiliza muito em suas fórmulas. Então, nós temos aqui exemplos tanto da cinemática quanto da dinâmica. Então, nós temos aqui algumas funções, algumas relações. Então, a relação de velocidade, relação de aceleração, força de atrito. Nós também temos aqui o movimento circular e também uma outra relação que utiliza essas funções trigonométricas, o trabalho de uma força e também aqui, como eu disse, o movimento circular. Quando a gente fala dessas funções trigonométricas, nós temos aí uma relação, né? Nós temos aí uma circunferência e nessa circunferência que ela é colocada sobre o eixo, sobre o plano cartesiano, nós conseguimos fazer algumas análises e analisar qual que é o eixo do seno, qual que é o eixo do cosseno e verificar aí mais detalhes a respeito de cada uma dessas funções. Veja no quadro. Nós, então, começamos com a circunferência trigonométrica. Uma circunferência orientada de raio unitário, então, esse raio ele é igual a 1, sobre a qual um ponto A é a origem da medida de todos os arcos nela contidos, é uma circunferência trigonométrica. Então, o que é isso? O que é essa circunferência trigonométrica? Essa é a imagem da nossa circunferência trigonométrica. Então, nós vamos considerar essa circunferência, cujo nós temos aqui um centro que vai coincidir aonde? Na sua origem. Então, aqui nós temos o quê? A origem dessa circunferência. E observe que essa circunferência, ela tem o quê? O raio igual a 1, que é esse raio unitário. E aí, todos esses arcos, ó, nós vamos ter aqui essa medida desse arco. Então, esse ponto é 1, 0. Se eu considero a origem, ela está ali sobre o eixo X e nós também temos um outro valor sobre o eixo Y.
Nós também conseguimos colocar sobre essa circunferência alguns arcos, alguns ângulos, né? Que são chamados os ângulos notáveis. Quais são esses ângulos? Então, nós partimos dessa origem, desse eixo X. O primeiro ângulo, então, que nós temos é um ângulo de 0 graus. Observe que, como o professor Marcelo já disse, essa circunferência ela vai estar dividida em 360 graus, que é uma volta. Então, o que acontece? Então, esses 360 graus, ele foi dividido em 4 partes. Então, cada uma dessas partes, ela vai ter um ângulo correspondente. Então, 0 graus, quando nós dividimos, né, essa primeira parte, que aí nós analisamos no sentido anti-horário, corresponde a 90 graus, completando aí meia volta da circunferência. Então, 360 dividido por 2, nós temos quanto? 180 graus. 270 graus. E aí, ao completarmos essa volta da circunferência, 360 graus. E mais ainda, nós podemos fazer uma outra análise nessa circunferência trigonométrica. Professora, como que eu consigo relacionar aí o seno, o cosseno e a tangente? Bom, nessa circunferência, então, ela está dividida aí em 4 arcos, né? Da mesma medida, nós analisamos no sentido anti-horário. E nós também falamos que nós temos o quê? 4 quadrantes. Cada um desses arcos, ele é chamado de quadrante. E nós também podemos fazer uma outra análise. Nós temos aqui o eixo Y como sendo chamado eixo do seno. Então, o eixo Y é o eixo do seno e o eixo X é o eixo do cosseno. Então, viram aí quantas informações nós podemos ter nessa circunferência trigonométrica? Então, eu tenho uma circunferência e dentro dessa circunferência nós conseguimos retirar várias informações. A primeira relação que nós vamos conhecer nessa circunferência é a relação do seno. Nós já vimos no início da aula como determinamos esse seno num triângulo retângulo e agora nós vamos ver como determinar o valor desse seno quando nós temos aí uma circunferência. Veja no quadro. Chamamos de função seno uma função que ela vai dos reais até os reais, que a cada número real x, nós vamos associar o seno desse número. Então, eu posso ter o seno de 0, o seno de 1, o seno de 2, o seno de 3 e assim sucessivamente. Então, ela é definida dos reais nos reais. E aqui, quando nós temos f de x, pode ser qualquer número real o valor desse f. Nós temos quem? O domínio. O domínio dessa função são todos os reais. E a imagem, ela vai variar de quem? De menos 1 a 1. Por quê? Observe que aqui nós já podemos analisar isso. Ó. A imagem, ela está variando de menos 1 até 1. Sabendo disso, que é do seu domínio e da sua imagem, nós precisamos determinar o valor de cada um desses valores. O valor do seno de 0, o seno de π sobre 2, o seno de π, o seno de 3π sobre 2. E nós vamos fazer isso aqui na calculadora. Então, eu vou fazer calculando na calculadora e o professor Marcelo coloca para a gente ali no quadro o seno de cada um desses valores. Então, aqui na calculadora, nós vamos determinar quem que é primeiro o seno de 0. Então, ó, aqui na calculadora nós temos essa função. Então, aqui, ó, tá escrito sin. Então, o seno de 0 é igual a quanto? O seno de 0 é 0. Quem que é o seno de π sobre 2? Então, vamos lá. O seno
eu vou colocar entre parênteses. O π, ele está bem abaixo aqui em amarelo, então eu vou ativar essa segunda função, π dividido por 2. O seno de π é 1. Isso, o seno de π sobre 2 é 1. O seno de π, então vamos lá. O seno, vou abrir o parênteses, shift, π. O seno de π é 0. Vamos determinar agora o seno de 3π sobre 2. Então, 3π dividido por 2 menos 1. E agora, o seno de 2π. 2π é 0. Então, assim, a gente determinou o seno de cada um desses arcos, né? De cada um desses ângulos, que são chamados ângulos notáveis. 0, 45, 180, 270 e 2π. E o professor Marcelo vai nos apresentar mais algumas informações. Bom, então a professora Aline já falou a respeito da função seno, definiu a função seno. Então, quando a gente visualiza a definição da função seno, nós percebemos que a função ela é definida para alguns valores de x. Mas quais valores são esses que eu devo considerar? Porque aí eu assumo o valor para o x, substituo na lei de formação e calculo o seno. Veja aqui, a professora apresentou a circunferência trigonométrica com alguns ângulos notáveis. 0, 90, 180, 270 e o 360. Nós podemos trabalhar com esses ângulos, mas nós podemos também trabalhar com outros ângulos que variam de 0 a 360, completando toda aquela circunferência. Então, naquela circunferência, nós não temos apenas os ângulos que a professora apresentou. Ela apresentou os notáveis, mas existem outros. Acompanhe comigo no quadro. Então, eu trago aqui a circunferência com outros ângulos, considerando os ângulos entre 0 e 90. Então, perceba que aqui eu tenho 30 graus, 45 graus, 60 graus, até chegarmos no 90 e continuamos. 120 graus, 135, 150. Eu ainda estou apresentando alguns, existem outros. Depois os 150, 151, 152, até chegarmos no 180. E aí vamos, 180, 181, até chegarmos no 210, 225, 270 e completarmos essa circunferência trigonométrica. Então, pensando nesses valores que o x pode assumir na função, vamos fazer a construção da função seno utilizando um software matemático. Então, eu vou fazer a construção utilizando o software GeoGebra. Nós já trabalhamos em outras aulas do estudo continuado em matemática, utilizando esse software. Então, você pode utilizar outros, ainda acessando a internet. Esse é um que é gratuito. Então, depois eu deixo no slide para que você tenha acesso a esse software. Então, nós vamos construir a função, fazer a representação gráfica da função seno, considerando esse software. Acompanhe comigo. Então, veja aqui que nós temos software GeoGebra. Na entrada que fica abaixo desse software, vou aumentar aqui um pouco para que você consiga enxergar. Então, na parte abaixo, nós temos a entrada. Nessa entrada, nós digitamos y, ou eu posso digitar f de x também, igual. Qual a função que nós queremos? Nós queremos seno de x. Então, nós digitamos seno de x e perceba que automaticamente será construída a representação gráfica dessa função. Perceba que nós temos aqui uma função que tem um comportamento periódico. Nós temos uma oscilação dessa curva. Essa é a representação da nossa função seno. Então, novamente, na entrada, digitamos y igual a seno de x e automaticamente a representação gráfica será dada. Então, aqui eu trago o link para que você acesse depois esse software e possa fazer as construções tanto do seno quanto do cosseno e da tangente. Nós trabalharemos especificamente, nesta aula, com as funções seno e cosseno.
E aqui eu trago uma representação, uma parte da função construída no GeoGebra, que é a função seno, e aí nós podemos perceber que ela é uma função periódica. Por que periódica? Porque ela se repete. O comportamento dessa função, ela se repete a partir de um período, de um determinado período. E que período é esse? Esse período é de 2π. Então, nós podemos perceber que o período, que é o intervalo de repetição da função, se dá de 0 até o 2π. Valores para o x, de 0 a 2π. A partir desse 2π, a função tem o mesmo comportamento. Então, ela começa a se repetir. E assim, ela segue infinitamente. Um outro conceito importante é o da amplitude dessa função seno. Nós temos que a amplitude da função seno, ela é a metade da distância vertical entre um ponto máximo a um ponto mínimo. Então, esse aqui nós temos aí, então, a amplitude da nossa função seno, que varia de -1 a 1. Então, nós tratamos da função seno, da representação utilizando o GeoGebra. E agora a professora Aline vai falar da outra função, como eu mencionei, da função cosseno. Bom, então o professor Marcelo já trouxe aí características da função seno, né? Então, nós vimos como fazer a representação, qual que é o comportamento dessa função. E agora nós vamos conhecer detalhes da função cosseno. Veja no quadro. Chamamos de função cosseno a função que vai dos reais para os reais, em que cada número real x associa o cosseno desse número. Então, nós temos a função, que ela é definida dos reais nos reais, onde a função f, né? Então, a função de cada valor de x, a f, eu posso determinar a f de 0, a f de 1, a f de 2, ela vai ser igual ao cosseno desse número. E como o professor Marcelo disse, eu havia mostrado dos ângulos ou os notáveis, que são os mais utilizados, mas nós temos aí de todos os números reais. Nós temos também o domínio dessa função e a imagem. Quem que é o domínio? Então, nós analisamos, nós olhamos para o eixo x. Então, se eu tenho aqui uma circunferência trigonométrica, para nós determinarmos o domínio dessa função, ela vai ser todos os reais. Já a imagem, ela vai variar. Ela varia de 1 a -1. E nós podemos, então, determinar qual é o valor de alguns ângulos, né? De alguns arcos. Então, nós podemos determinar quem que é o cosseno de 0, quem que é o cosseno de π sobre 2, quem que é o cosseno de π, quem que é o cosseno de 3π sobre 2 e quem que é o cosseno de 2π. E nós vamos fazer a ideia como fizemos anteriormente. Nós vamos determinar pela calculadora qual é o valor do cosseno de todos esses arcos. Então, ó, eu mostrei anteriormente o seno, agora nós vamos ver o cosseno. Primeiro é o cosseno de 0. Quem que é o cosseno de 0? 1. O próximo, nós vamos determinar o cosseno de π sobre 2. Π dividido por 2, que é 90 graus. Qual que é o cosseno de π sobre 2 ou o cosseno de 90? 0. O próximo é o cosseno de 180 ou o cosseno de π. Shift π, menos 1. Que é o cosseno de 180 graus. Nós vamos determinar agora o cosseno de 3π sobre 2. Então, o cosseno de 3π, então eu vou colocar entre parênteses, π dividido por 2. Que é o cosseno de 270, que é igual a 0. E nós vamos determinar o cosseno de 2π. 2π, que é igual a 1. Observe que, o que nós temos? A minha é igual a 1, isso, de 360. Observe que eu utilizei a minha calculadora em radianos.
Por isso que eu estou trabalhando com π, 3π sobre 2 e 2π. Poderia ser utilizado também a calculadora em graus. E aí, na hora de colocar os valores, nós escreveríamos cosseno de 360, cosseno de 180. E agora o professor Marcelo vai nos dizer quais são os outros comportamentos dessa função. Então, a professora Aline agora tratou da definição da função cosseno. Então, a função cosseno é aquela que assume valores para o x de números reais. E aí você substitui os números reais no lugar do x, lá na lei de formação, f de x igual a cosseno de x. Aí você calcula o cosseno desse valor, como a professora explicou, para alguns ângulos. Vamos então agora representar graficamente a função cosseno, assim como nós fizemos para a função seno. E para isso, nós vamos utilizar novamente o GeoGebra. Acompanhe comigo. E aqui eu trago a circunferência trigonométrica para mostrarmos que vamos considerar todos os valores dessa circunferência no lugar de x. Nós vamos substituir o x por diferentes valores, por números reais. Então, nós construímos a função seno. E agora vamos construir a cosseno. Então, eu digito na entrada y igual cosseno de x. Perceba que automaticamente é feita a representação gráfica da função cosseno. Perceba que existem algumas diferenças. Entre elas, nós temos que no eixo y, a função cosseno irá cortar o ponto 1. A função seno passava pelo zero. Então, aqui elas têm comportamentos diferentes, mas são periódicas, possuem um período, assim como a função seno. Acompanhe comigo novamente no quadro. Então, a função cosseno, ela também é periódica, pois ela tem um período, e esse período é um período igual a 2π. E a amplitude, assim como nós vimos para a função seno, também vai de menos 1 a 1. Então, o período, tanto da função cosseno e da função seno e da função cosseno é igual a 2, e a amplitude também é a mesma. Essas duas funções são funções importantes para descreverem em diferentes situações, em diferentes contextos, fenômenos periódicos que seguem um determinado período. Vamos agora a uma atividade. Acompanhe comigo. Considere que P de t igual a 100 menos 20 seno de 8/3 πt mais π sobre 2 representa a pressão sanguínea P de certo indivíduo em função do tempo t. O valor de P, quando t igual a 3/8 de segundos, é igual a 80, 90, 100, 110 ou 120. Então, perceba que aí nós temos uma atividade contextualizada, que traz aí o contexto da medicina. Nós temos que analisar aí a pressão sanguínea de um determinado indivíduo após um determinado tempo. E essa situação, esse fenômeno, ele pode ser representado por uma função trigonométrica, pois a situação real ela é periódica. Então, nós vamos deixar um momento para que você pense a respeito dessa situação e logo nós retornamos para a correção.
Então, nós precisamos resolver essa atividade que o professor Marcelo nos propôs. Lembrando que nós estamos aí aplicando o que nós aprendemos no decorrer dessa aula em uma situação da medicina. Então, olha a importância de sabermos utilizar essas funções trigonométricas. Veja lá no quadro. Então, nós temos que considerar essa função em que P de T é igual a 100 menos 20 seno de 8/3 de π vezes t mais π sobre 2. E essa função ela vai representar o quê? A pressão sanguínea. O t, ele vai identificar o quê? O tempo. E é sobre esse tempo de 3/8 ou 3/8 de segundo que nós vamos calcular o valor dessa pressão. Então, aqui nós temos a nossa função. P de t é igual a 100 menos 20 seno de 8/3 de π vezes o t. Quem que é o t que nós vimos? 3/8 mais π sobre 2. Então, vamos lá. O P de T é o P de 3/8, que é o valor que nós precisamos determinar, que é igual a 100 menos 20 seno de quem? Vamos trabalhar aqui primeiro no que está dentro do parênteses. Então, nós vamos simplificar o 3 com o 3 e o 8 com o 8. Sobrou quem? Π mais π sobre 2. Então, nós temos que o P de 3/8 é igual a 100 menos 20 seno de quem? Π mais π sobre 2 é 3π sobre 2. Nós precisamos saber quem que é o seno de 3π sobre 2. E no decorrer da aula, nós vimos que é menos 1. Então, nós vamos ter o quê? Que a pressão, quando o tempo for 3/8, é igual a 100 menos 20 vezes menos 1. Fazendo o jogo de sinal, nós vamos ter que é 100 mais 20. Logo, a pressão, quando o tempo for 3/8, é igual a 120. A alternativa correta é a alternativa E. E assim nós conseguimos aí fazer essa atividade, analisando uma situação da trigonometria, trabalhando funções trigonométricas e levando aí para o dia a dia, levando aí para a medicina. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido esses conceitos que nós trabalhamos na aula de hoje e até uma próxima. Eu também agradeço a sua participação ao longo desta aula e até uma próxima.